O Partido Comunista da China condenou nesta segunda-feira uma jornalista pela cobertura que ela fez sobre o surto de Covid-19 em Wuhan, onde o coronavírus foi descoberto. Zhang Zhan vai passar 4 anos na cadeia, decidiu a justiça. Isso porque, no início deste ano, a profissional divulgou nas redes sociais a situação caótica dos hospitais da cidade, publicou dados acerca da evolução da doença e criticou a forma como a ditadura chinesa estava lidando com o patógeno. Em razão disso, Zhang foi demitida em maio e enviada a um centro de detenção em Xangai sob denúncia de provocar distúrbios. Essa é uma terminologia frequentemente utilizada contra os opositores do regime do ditador Xi Jinping. Além disso, a justiça do país acusou a jornalista de ter publicado fake news na internet. Jornalistas e diplomatas estrangeiros que compareceram ao tribunal de Xangai, em que Zhang foi julgada, não puderam entrar na sala de audiências. Em entrevista à agência de notícias Associated Press, a defesa manifestou preocupação com o estado de saúde da cliente. A ditadura chinesa frequentemente condena os opositores durante as festas de fim de ano no Ocidente, quando diminui a atenção do resto do mundo. Guilherme Fiuza. A jornalista, ex-advogada, jornalista Zhang Zhan, de 37 anos, parece que o estado de saúde dela é preocupante. Ela está aos cuidados, entre aspas, muitas aspas, de uma ditadura brutal, que é a China, que é a República Popular da China, né? Dirigida pelo Partido Comunista Chinês com mão de ferro. O Partido Comunista Chinês está no seu momento mais autoritário, né? Fez, inclusive, a extensão do mandato do seu líder, que é o presidente Xi Jinping, né? Então, nós estamos constatando, mais uma vez, a origem desse problema que se tornou um problema mundial, né? A impossibilidade de se saber, de se averiguar, de se conviver democraticamente, com transparência, no que acontece num regime fechado e brutal, né? Então, a Zhang Zhan é uma vítima, não a primeira, é mais uma vítima, né, de pessoas profissionais. Outros jornalistas tiveram também sanções humanas brutais, mas a China continua com uma vaga no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Continua tratada, né, pelo resto do mundo, pelo Ocidente, pelos players que se consideram leais, como um player leal. Eu não entendo como, não entendo quais são os critérios. Então é isso. Jornalistas sumiram inexplicavelmente. Aqueles que divulgaram o que acontecia em relação à pandemia, ou seja, aqueles que tentaram realmente salvar vidas, não só na China, no resto do mundo. Teve 2 blogueiros já apareceram, mas parece que estão em situação excepcional de embargo de comunicação. E temos aí o caso da jornalista Zhang Zhan. Agora, Vitor, eu queria chamar a atenção para o seguinte: os argumentos para censurar e banir a voz de uma jornalista na China são os mesmos usados no Ocidente hoje em dia. São os mesmos usados no Brasil. Espalhou fake news. Qual foi a fake news da Zhang Zhan? Foi mostrar o que estava acontecendo em Wuhan no início da pandemia. Os hospitais, as ruas fechadas, né? Esse foi o pecado dela. E nós estamos vivendo e acompanhando um estado de coisas muito preocupante no sentido da liberdade de circulação de informações e de ideias, que é esse mesmo modus operandi aí. Se você não sanciona, chancela a experiência do lockdown, por exemplo, isso não é teoria da conspiração, não. Nós vimos isso e sentimos isso. Quem não chancelasse o fique em casa irracional e místico, como hoje nós sabemos que era acusado dessas mesmas coisas, de negacionista, de espalhar fake news. Então, o caso Zhang Zhan vem mostrar que uma conduta autoritária, inimiga da liberdade de expressão em vigência num país ditatorial, tem parentesco com a conduta na administração da circulação de informações em países livres do Ocidente.
né? Você entra, e as plataformas estão entrando nisso. Eu sempre faço esse parêntese. Eu sou fã das grandes plataformas de rede social. Elas são um invento pródigo. Elas são uma expansão da democracia, da voz das pessoas. E mesmo com esses banimentos, mesmo com essas editorializações, elas continuam sendo democráticas, porque a verdade transborda. Mas esses valores, essas condutas de você tipificar, de você tentar de fato, principalmente nas informações sobre a pandemia, né, de você vir com arrogância, prepotência, dizer, por exemplo, esses tratamentos precoces, acabamos de falar e volto a eles de novo, frequentemente tratados como fake news, negacionismo, obscurantismo, né? Irracionalidade. Os iluministas vêm dizer que eles têm a verdade e, no entanto, são experiências clínicas legítimas, mas que foram frequentemente tratadas exatamente como a ditadura chinesa trata as reportagens da Zanzan, como espalhando fake news e semeando brigas. Augusto. Olha, a China está agindo como age toda ditadura, né? A ditadura é essencialmente um regime, toda ditadura é essencialmente um regime canalha. Canalha, crápula, cafajeste, os adjetivos aí você pode endurecer quaisquer adjetivos que você não chegará a alguma palavra suficiente para qualificar esse horror que é a ditadura chinesa. No entanto, os nossos democratas de manifesto, eles não admitem que se fala que é chinês o vírus, nascido, criado e exportado pela China. Nascido, criado lá e exportado de lá para o resto do mundo. A China, o cientista que primeiro avisou, né, comunicou aos colegas, né, de Wuhan que havia um novo coronavírus detectado lá, ele fez isso em dezembro de 2019. Ele foi preso e a polícia disse a ele o seguinte, que era para ele não divulgar notícias falsas, está aí. Guilherme falou de fake news, chamaram de notícia falsa a denúncia verdadeira. E para ele não espalhar boatos. Ele morreu infectado pelo coronavírus, aquelas mortes são sempre suspeitas na China. Ele morreu convenientemente para o regime. E a moça, Zhang Zhan, ela deixou a advocacia, trocou a advocacia pelo jornalismo na vã esperança de poder contar a verdade num país como a China. Foi condenada a 4 anos de prisão e, dependendo da tradução, o crime é apresentado como criar problemas para o regime. Quer dizer, toda ditadura é incompatível com a verdade. O jornalismo, ele tem que colocar a verdade acima de todas as coisas. Todos os valores, é o valor maior do jornalismo. É incompatível. Então ela é presa e os nossos democratas de botequim não se manifestam, né? Você, Zé? Qualquer jornalista agredido ou impedido de falar, na verdade, é uma agressão contra a sociedade. Por isso que não se deve aplaudir, tal equipe de tal emissora ou de tal jornal foi agredido. Ali está um profissional mostrando um lado. Para melhorar a democracia, só mais democracia. Para melhorar a qualidade da informação, só mais informação. Então tem que deixar que falem e falamos também. Aí há o equilíbrio, as pessoas vão ouvir os dois lados. Então, sempre que um jornalista em qualquer parte do mundo for espancado por isso, torturado, preso ou impedido de falar, saiba que é a sociedade que perde. É a sociedade que está sendo espancada, impedida e amordaçada. É por isso que a gente deve dar vozes aqui a essas pessoas que sofrem no intuito de informar e de uma maneira total. É o caso, por exemplo, do Oswaldo aqui, né, que a gente informou, deu detalhes do que realmente estava acontecendo com ele, e os argumentos, como disse o Fiuza aqui, são parecidíssimos. Toda ditadura é mesmo, Augusto, uma armação de cafajestes, porque rouba a liberdade de um povo, rouba
a possibilidade do povo se expressar e rouba, inclusive, a inteligência. E vende a ideia de que está fazendo bem à sociedade. Veja como a China está crescendo, veja como os nossos produtos... É verdade, a China cresceu muito nas últimas décadas, né? O último século foi da China. A China hoje talvez já esteja equiparada ou prestes a passar os Estados Unidos. Não passa em poderio bélico e em outros detalhes, mas em tecnologia, sim, a China garroteou o mundo. Mas é uma ditadura. Nada daí para frente justifica, nada pode justificar uma ditadura. Porque é como aquele livro que é bonzinho ali até o 2º capítulo. O 3º já piora, o 4º quer te engolir. Então não se pode admitir ditadura e muito menos espancamento de qualquer forma, ou simbológico e tal, de jornalistas, porque na verdade, seja ele de que lado for, ele está mostrando a verdade, deve ser ouvida ou contraditada. Esta é a realidade. A gente vê que a China tenta mudar a realidade. Lá em Wuhan, por exemplo, não se podia falar de um vírus que apareceu no mercado popular lá. Wuhan, uma grande cidade chinesa, uma das maiores cidades do mundo. Wuhan não é uma cidadezinha. E tem um mercado lá onde se vende animais vivos e se consome animais vivos, morcegos vivos, chás de morcego, enfim, é uma cultura chinesa. E se identificou que havia ali o paciente zero. Qualquer emergência em termos biológicos, o paciente zero deve ser encontrado para analisar e impedir o crescimento. A China fechou os olhos, literalmente, e deixou o mundo pegar esse vírus esquisito, que tem uma propagação acima de todos os outros e da qual a gente não pode se defender, e exatamente por falta disso aí, de informação. Já estamos aqui, por exemplo, analisando no Brasil tragédias como estas da Vale do Rio Doce, em Brumadinho, em Itabira, ali perto de Ouro Preto, né, em Mariana, já culpando uma imprensa livre e investigativa. Porque se houvesse uma imprensa investigativa e livre no Brasil, essas barragens seriam denunciadas pelas fragilidades e pelos laudos já existentes. Então, talvez poderia evitar ali. Então, eu estou dizendo isso para citar a importância da imprensa. Fiuza tocou num ponto fundamental que desde o início eu venho discutindo aqui sobre as mídias sociais e o controle. Ao controlar, ao editar, ao fazer censura, que é um tipo de censura, e eu admito esse tipo de censura, empresário, tipo assim, uma determinada empresa não é censura, ela controla o que publica. A outra pode publicar o que quiser. E é esse confronto, essa mistura, essa divergência e essa disputa por público é que faz a imprensa ser livre e ser aberta. Ao entrar nessa, as mídias sociais estão assumindo uma responsabilidade de edição e de censura, porque elas são monopolistas. Elas não têm 2 Facebooks, não têm 2 Instagram, não têm 2 Twitters. Então, é uma censura por ser monopolista. Esse mercado precisa ser ajustado. Fiuza gosta muito dessa ferramenta e é importante para a informação, mas precisa ser ajustada, cair na real, no mercado. Então, eu acho, voltando aqui ao paciente zero lá da China, que uma agressão assim contra uma jornalista, ainda que chinesa, é uma agressão contra o mundo. Diga, Ana. Pegar uma frase do Zé, que o Zé disse aí, que a China fechou os olhos para o mundo, né, principalmente em relação ao vírus, mas muita gente no Ocidente também fecha os olhos para a China e finge que o que a ditadura faz, não apenas lá, mas como a ditadura chinesa quer se infiltrar em vários países do Ocidente, aí, membros ligados, agentes políticos ligados ao Partido Comunista Chinês, muita gente fecha os olhos para isso também. Principalmente numa sociedade hoje que a gente vê que vozes antagônicas aí, muita gente quer calar quem discorda, quem pensa com a independência intelectual. A gente tem que fazer o nosso papel aqui de alertar.
Antes das eleições americanas, Vitor, a plataforma Twitter fez uma coisa que é digno aí de uma ditadura, né? Colocou um bloqueio significativo, sem possibilidade de nenhum acesso a uma matéria do New York Post, um jornal um veículo de muita relevância aqui nos Estados Unidos, que reportava aí possíveis laços do filho do então candidato democrata Joe Biden, Hunter Biden, com a China, com o Partido Comunista Chinês e algumas empresas de energia na China. E tudo isso foi derrubado, uma ditadura no Twitter e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram também foi instaurada. Ninguém conseguia divulgar o link sobre essa matéria. E hoje, já agora com o término da eleição, o próprio filho do Joe Biden aí assumiu publicamente, numa declaração pública e oficial, que está sim sob investigação do FBI por possíveis laços aí com o Partido Comunista Chinês. E, no entanto, na época, antes da eleição, isso foi taxado de notícias falsas, de fake news. E existe, então, uma preocupação muito grande, porque agora, dentro de um contexto onde todos têm voz, é muito fácil você chegar numa rede social e dizer que fake news é aquilo que você não concorda. Eu deixo aqui uma recomendação a quem nos ouve e nos assiste para entrar lá no YouTube, no Google, no DuckDuckGo, que até o Google agora também restringe muitas pesquisas, e procurar por alguns vídeos do que a ditadura chinesa está fazendo com os muçulmanos uigures na China e nos seus campos de reeducação, como os chineses colocam, mas que a gente sabe que é muito além disso.